Bom, vamos começar então? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu comecei esse canal para falar de propósito, para falar de como alinhar sua vida com o seu propósito e ter realização na vida. Isso daí é o que eu acho de mais importante na nossa vida, né? Acho que se a gente der valor para a nossa vida, é uma tendência natural buscar realização, buscar que a gente tenha frutos, né? Enquanto a gente viver, a gente tentar viver da forma mais significativa, tentar buscar o que tem de mais elevado, buscar felicidade, buscar realização profissional, buscar realização pessoal. Então, isso tudo para mim, se junta quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de usar a nossa vida da melhor forma possível. Então, uma coisa que é muito tem um dilema muito grande na nossa jornada da vida é a questão do dinheiro. Então, por isso coloquei o título nessa live de E se meu propósito não der dinheiro? E hoje a gente vai falar então de como que essa história toda de preocupação com o dinheiro se relaciona com o propósito. Onde que o dinheiro se encaixa nessa história toda? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar é que é perfeitamente entendível a gente ter esse dilema, a gente se encontrar nesse dilema de buscar dinheiro, buscar propósito, buscar outras coisas mais elevadas. Por quê? Porque no meio onde a gente nasce, na sociedade, na escola, na família, em todos os lugares, a gente é condicionado dessa forma. É natural a gente crescer. É interessante, porque a gente, quando é criança, uma vez eu vi um mestre espiritual falando: se você quer aprender alguma coisa, olhe para as crianças. Então, que lição que as crianças têm para dar para a gente? A criança, ela não está preocupada se o que ela vai ganhar, o que ela vai receber em retorno. A, a criança, ela está sendo espontânea o tempo inteiro. Ela está sendo autêntica o tempo inteiro. Ela está tentando se divertir, se entreter com a vida o tempo inteiro. Ela está tirando o máximo que ela consegue da vida o tempo inteiro, sem levar vantagem em cima de ninguém, simplesmente por ser feliz, porque é legal, porque é divertido, viver a vida no máximo que a vida tem para dar. Então, aonde que essa história do dinheiro aparece? A história do dinheiro aparece na vida, porque o dinheiro faz parte da vida e na nossa família, nos nossos meios onde a gente onde a gente transita, nas escolas onde a gente cresce, entre os nossos amigos e tal. Chega um momento que a gente percebe que existe uma coisa que é um ponto de preocupação na vida e é o dinheiro. Então a gente cresce pensando que a gente tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro. O dinheiro ele acaba sendo um ponto de partida para tudo. Qualquer decisão, o dinheiro ele influencia. Os exemplos que a gente escuta falar, fulano de tal, não precisa trabalhar porque ele tem dinheiro. Então a gente acaba construindo esse valor em cima do dinheiro, que faz sentido em parte, mas isso pode ser uma armadilha. E eu queria falar um pouco disso hoje. Um outro ponto é que, naturalmente, o dinheiro ele faz parte da evolução da consciência humana. Porque eu estudei muito sobre consciência e a evolução da consciência nessa jornada. E no yoga, inclusive, esse ponto é tratado. No yoga, existe uma hierarquia de necessidades, uma hierarquia de frequências energéticas e a sobrevivência é a primeira delas. Então, não é novidade para ninguém que a gente é programado para sobreviver. A gente é programado para conseguir ter o que comer, para a gente conseguir se virar, para a gente conseguir ter um lugar onde dormir, para a gente ter as condições de sobrevivência mínimas para daí para frente trilhar uma vida de sucesso de alguma forma. Então, está programado no nosso cérebro mais primitivo, devido aos anos de evolução e toda a história que o ser humano carrega nos seus genes, está programado para ele se preocupar com a sobrevivência, porque a sobrevivência realmente é vital, é o começo de tudo. Então, para fechar essa introdução, o problema que eu vejo de só preocupar, porque o problema não é preocupar com a sobrevivência, o problema é só preocupar com a sobrevivência.
Então, a gente passa a viver, se a gente só preocupa com a sobrevivência, ou seja, com dinheiro como sinônimo mais imediato da sobrevivência, a gente vive uma vida a partir de uma motivação externa. Existem dois tipos de motivação, a motivação externa e a motivação interna. E eu posso te falar que a motivação interna ela tem muito mais poder de realização de uma pessoa do que a motivação externa. A motivação externa, eu posso até fazer um vídeo só sobre isso depois, mas a motivação externa, resumidamente, ela é um pouco autoexplicativo, né? Você vai basear suas decisões buscando alguma coisa fora o tempo inteiro. E quando a gente passa a buscar alguma coisa dentro, a gente passa de um ponto de vista de o que eu posso ter para o que vai me realizar mais, isso tem muita diferença. E nesse aspecto que eu vou tocar hoje no vídeo de hoje. Então, por que eu acho que a gente não precisa necessariamente ter essa preocupação? Bom, naturalmente todo mundo sabe, né, que o dinheiro ele é uma preocupação e isso não é segredo para ninguém. Mas o problema é quando ele tem a posição número 1 da lista, quando ele é a prioridade absoluta. Então, o problema não é se preocupar com dinheiro. O problema é preocupar primeiro com dinheiro antes de qualquer outra coisa. Então, como a gente falou na semana passada, isso acaba sendo pura e simplesmente uma questão de prioridade. E o negócio que eu vejo é que existem coisas mais importantes que dinheiro na vida. E duas delas são paixão e propósito de vida, ter um senso de direção na vida. E quando eu falo mais importantes, eu sou muito técnico nesse aspecto. Eu falo mais importante por quê? Porque tem simplesmente a capacidade de entregar mais resultado consistente no que diz respeito à realização, felicidade, uma vida mais completa. Bom, deu um pauzinho aqui, vamos continuar. Então, por exemplo, tem uma história de um cara, eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara, que chama Joseph Campbell. Esse cara, ele nasceu em 1904 nos Estados Unidos, em Nova York, e ele ficou famoso por ser um escritor famoso. Ele estudou muito filosofia, mitologia, e ele ficou famoso por revelar a jornada do herói, que foi em cima desse trabalho dele, vários blockbusters do cinema mundial e livros foram escritos e filmes foram filmados, porque esse cara identificou um padrão em toda a história de sucesso e ele chamou esse padrão de história do herói, da jornada do herói. E a história desse cara é interessante, porque esse cara ele era professor de uma faculdade, ele estava envolvido em fazer um PhD, ele estava fazendo várias pesquisas, estava fazendo bastante coisa na área de pesquisa e na área universitária, mas aquilo para ele não tinha muito sentido. Ele se sentia um negócio que ele não se encaixava, um negócio meio solto assim que não fazia muito sentido. Então, chegou um belo momento e ele tomou a decisão. Ele largou tudo que ele estava fazendo nessa história de PhD, desses negócios, dessas pesquisas que ele não estava se sentindo à vontade fazendo e tal. E ele tomou a decisão de ir morar no meio da floresta, no meio do mato lá. Ele arrumou um chalé, uma cabine no meio do mato. E o que ele mais gostava era de literatura, de mitologia e de filosofia. Então, o que ele decidiu fazer? Ele decidiu parar a vida dele para ficar morando nesse lugar aí durante 5 anos, só estudando isso, só lendo isso, só se aprofundando em cima disso, que eram os assuntos que ele gostava. Então esse cara, o Joseph Campbell, ele abriu mão da vida universitária, ele abriu mão do PhD que ele estava fazendo, ele abriu mão de um monte de coisa que não fazia muito sentido para ele, e ele foi para o meio da floresta morar num chalé durante 5 anos, só aprofundando nessa leitura de mitologia, de filosofia, de literatura, que eram os assuntos que ele mais gostava. E é interessante também falar que ele não era rico, ele não tinha fortunas economizadas, ele tinha economizado em dinheiro, ele tinha um plano lá e tal, mas ele não era o milionário nem nada disso.
E ele não tinha a menor ideia como queria fazer para monetizar isso, ele não estava focado nisso, não estava focado em descobrir uma nova fonte de renda com aquilo, mas aquilo ali era o que ele gostava, aquilo ali era a paixão dele, era o que ele fascinava ele ler e entender mais e aprofundar naqueles assuntos que ele gostava, de mitologia, das grandes histórias, né, de todas as épocas, filosofia, e isso tudo. E aí, depois de ficar 5 anos fazendo todo esse trabalho, e começou a clicar coisas para ele. Coisas começaram a se encaixar e a vida dele seguiu. E aí ele foi, a vida dele foi um desenrolar desse período que ele teve, onde ele não tinha plano nenhum, mas ele estava fazendo o que era verdade para ele. Ele estava conectado com ele, vivendo num lugar onde estava aprofundando naquilo que era mais importante para ele. Então essas histórias, sempre quando a gente conta essas histórias, é bonito de falar, né? É bonito de falar, é inspirador, mas na prática não é muito fácil, né? Então, a grande pergunta é se encontrasse nessa posição de estar numa bifurcação na vida entre dinheiro e a sua paixão, alguma coisa que você gosta muito, que você realmente é fascinado por aquilo, se você se encontrasse nessa bifurcação na vida, qual decisão você teria, qual decisão você faria, né? Isso aí é aí que o bicho pega, né? Como a gente fala. E um outro ponto importante quando eu falo de dinheiro e nessa jornada do propósito, não é que dinheiro é ruim, não é que o certo é virar hippie, rejeitar tudo do mundo materialista, achar que o dinheiro é do demônio e tal, e negar isso. Porque todo mundo sabe que dinheiro é necessário, ele faz parte da vida e ele, inclusive, ele é só uma energia, ele não é bom, ele não é ruim, ele é só uma energia que, usada de certa forma, ele pode fazer coisas boas e, usada de maneira errada, ele pode trazer coisas ruins. Não tem juízo de valor no dinheiro. Mas a grande sacada aqui que eu estou falando é uma questão de prioridade, é colocar cada coisa no seu lugar, né? É uma forma estratégica de olhar a vida. Por isso que eu trouxe esse assunto. Então, falando um pouco da minha jornada, como que foi essa história toda para mim? Quando eu estava lá em 2016, eu estava morando no Rio, lá na minha vida tranquila, trabalhando num bom emprego, morando no Flamengo, trabalhando no Botafogo ali pertinho e tal. Então eu tava curtindo a cidade, eu estava curtindo o meu trabalho. Eu acho que se eu tivesse que escolher entre a maioria dos trabalhos que eu tenho notícia assim, né, que eu já tive a opção de entrar na minha vida, eu estava no melhor deles. Eu gostava das pessoas, eu gostava do lugar, eu gostava do clima, eu gostava da cidade, eu estava bem adaptado. Mas em determinado momento ali em 2016 eu comecei a aprofundar nesse estudo do propósito, comecei a fazer cursos, comecei a ler livros, comecei a mergulhar nisso mesmo, né? Comecei a olhar para a vida diferente, para falar a verdade. Comecei a fazer perguntas mais profundas, perguntas que tinham a ver com minha missão de vida, perguntas que tinham a ver com como eu queria que minha vida fosse no futuro. E ali eu comecei a ter uma visão, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de ter uma vida de realização, de ter uma vida onde eu estava trilhando uma jornada para ser uma pessoa melhor, uma jornada de autodesenvolvimento, uma jornada de contribuição para o mundo, uma jornada de concluir uma missão de vida, uma jornada de ajudar de alguma forma pessoas e de guiar pessoas na jornada delas. E tem um ponto que eu vira e mexe, eu escuto, que é o seguinte: se você quer ajudar alguém em alguma coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é se ajudar. Então, quando eu passei a ver quando eu vislumbrei essa visão de uma vida que eu queria viver, aí eu tinha um problema, porque depois que você vê uma coisa, você não consegue desver. E aí eu comecei a dormir com aquilo, eu comecei a pensar naquilo todo dia.
E as coisas foram aprofundando, as coisas foram se desenvolvendo, foram acontecendo aos poucos. E ali eu tive a decisão mais difícil da minha vida. Todo dia, eu lembro que durante o ano de 2017 inteiro, todo dia que eu ia trabalhar, eu pensava a mesma coisa. Eu pensava, será que eu estou fazendo a decisão certa? Será que eu estou escolhendo o que vai ser melhor para mim daqui a 10, 20, 30 anos, como eu falei na semana passada nos outros vídeos? De ter essa visão estratégica da vida, de focar no longo prazo e de buscar a realização interna. E essa decisão, a gente tem mini decisões dessa, eu diria, no dia a dia. Porque quando a gente vai, por exemplo, fazer um prato de comida, a gente pode escolher várias coisas e a gente sabe que se a gente escolher uma coisa em vez de outra, sempre tem uma coisa mais saudável, a outra menos. Normalmente a mais saudável é a menos gostosa e a mais gostosa é a menos saudável. Né? Para resumir, eu acho que todo mundo concorda comigo. E muitas vezes a gente escolhe a mais gostosa que não é tão saudável, vamos falar a verdade. E isso tem um preço, não tem? Então, o que eu tenho para falar aqui é que essa escolha entre dinheiro e propósito, ela também tem um preço. Mas ela tem um preço muito maior, eu acho pelo menos. Por quê? Porque de fora é tranquilo, né? De fora eu estava ali trabalhando no meu emprego todo dia, fazendo o que eu tinha que fazer, desempenhando meu papel, fazendo minha função. E enquanto você está ali ganhando seu dinheiro, fazendo seu papel, cumprindo sua função, ganhando para isso e tal, e tá tudo bem. Para todo mundo tá tudo certo, o dinheiro está caindo na conta, você está pagando os boletos e você está desempenhando o papel que esperam de você e está tudo ótimo. O problema é que o que eu acho que tem mais valor do que isso é o que você está vendo de dentro da sua vida. Então, muito mais do que estão enxergando de fora, a pergunta que eu acho mais importante é como eu estou me sentindo, qual que é a minha opinião dessa vida que eu estou vivendo. Eu estou realmente alinhado com o que eu estou vivendo? Eu estou realmente trilhando um caminho que eu sei que vai ser o caminho mais construtivo para a minha vida, para a minha realização, para o meu desenvolvimento como pessoa? Porque, por um lado, está de acordo com a sociedade, tá nos conformes, né, de tá se encaixando com tudo, tá tudo ótimo. Do lado de fora não existe problema nenhum. Mas se você não tem uma paixão no que você está fazendo, no longo prazo eu acho que tem um preço. No longo prazo eu acho que chega uma hora que você não consegue mais sustentar. E você é o maior interessado nisso. Não é que eu tenho que convencer ninguém a viver uma vida com realização. Eu acho que é natural a gente buscar uma vida com mais vontade de ser vivida, né? E isso é uma consequência natural a partir do ponto que a gente começa a viver com propósito. A gente está alinhado com o que a gente está vivendo. Então, com isso a gente chega aqui no ponto que eu acho o ponto mais importante da live, que é o seguinte. O problema do dinheiro, na verdade o dinheiro ele não tem problema nenhum. O problema é que quando ele te segura na escala de realização da vida, que eu chamo. O que eu chamo de escala de realização da vida? Quando ele te freia nessa escala. Então, depois de pesquisar e estudar e tudo mais, eu descobri que existem quatro zonas quando a gente está falando de desempenhar uma atividade na vida. Existem 4 zonas de realização. A primeira, na verdade, ela não é nenhuma zona de realização, porque ela é a zona da incompetência. O que é a zona da incompetência? Você faz alguma coisa que você não sabe fazer e não faz bem. Então você está fazendo uma coisa que você está meio fora de contexto, as coisas não estão saindo da maneira que esperam e você não está satisfeito com o seu desempenho. Então esse é o pior lugar para estar, é a zona de incompetência onde ninguém está feliz com o resultado e isso não atende a ninguém. Segunda zona, a zona de competência. Então na zona de competência você está fazendo o que
você deveria fazer, mas isso não faz muita diferença porque todo mundo também está fazendo. Então, por exemplo, eu fiz autoescola e eu sei dirigir. Então, saber dirigir para mim está na minha zona de competência. Eu sei dirigir, eu não causo acidentes, eu consigo dirigir de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, sem maiores problemas. Isso não faz de mim bom o suficiente para ser um campeão mundial de Fórmula 1 ou de automobilismo, mas isso também não me prejudica em nada e eu consigo me virar, mas não faz diferença porque todo mundo também sabe dirigir. Não é muito diferente, não é grande, não é um grande diferencial saber dirigir porque todo mundo sabe. E é agora que o jogo começa a ficar interessante. A terceira zona é a zona de excelência. O que é a zona de excelência? É quando você faz uma coisa, você faz bem, você sabe que faz bem e as pessoas no seu ambiente e onde você trabalha sabem que você é bom naquilo e te elogiam a respeito daquilo. Então, aí já começa a mudar o jogo, porque nessa zona, essa, curiosamente, ela é a mais fácil de você se perder na vida. Por quê? Porque quando você está numa zona de excelência, você está desempenhando bem uma função e as pessoas concordam que você está desempenhando bem, te elogiam e você tem retorno daquilo. Pode ser a coisa que você não tem a maior paixão, pode ser a coisa que você não tem grande interesse, mas você aprendeu a fazer bem porque, sei lá, era o seu trabalho e você quer fazer bem o que você faz. Então, você aprendeu a fazer bem o seu trabalho e você se encontrou na zona de excelência. Qual que é o problema da zona de excelência? Eu não falei que eram 4? E a quarta é a zona da genialidade. O que é a zona da genialidade? É um lugar onde você faz o negócio tão bem e não só porque você aprendeu, porque você encaixa perfeitamente com o que você faz. Então, quando você está fazendo alguma coisa na zona de genialidade, a sua habilidade e o seu talento encaixam perfeitamente com a sua função. Então, por exemplo, um músico, um guitarrista, quando o cara ele está ali, ele é o melhor guitarrista do mundo, ele está ali na zona de genialidade. As melhores habilidades daquela pessoa estão direcionadas para fazer a coisa que ela precisa fazer, para fazer o que estão esperando dela. Então, olha só, qual que é o problema do dinheiro nessa história toda? Na verdade, com o dinheiro não tem problema nenhum. O dinheiro é excelente. O dinheiro ele traz liberdade, inclusive. O dinheiro ele traz relacionamentos mais estáveis, relacionamentos mais harmônicos, porque as pessoas estão menos estressadas, elas estão mais tranquilas. O dinheiro ele é ótimo, mas nesse aspecto aqui de entender como funcionam os níveis de realização na atividade que você desempenha no mundo, você tem 4. Voltando. Zona da incompetência, onde você faz mal o que você faz e ninguém gosta nem você. A zona da competência, onde você faz na média e fazer na média não faz muita diferença porque está todo mundo na média também. A zona da excelência, onde você faz bem e você é reconhecido por fazer muito bem e você é diferente dos outros. E a zona da genialidade. Então, voltando, o problema do dinheiro é que ele te segura na zona de excelência. E essa é a grande sacada. Então, uma pessoa que... essa é a grande armadilha. Por quê? Quando você tem um grande potencial, por mais que você vislumbre uma possibilidade, por mais que você tenha uma visão de alguma coisa além da sua zona de excelência, na zona de excelência você vai ser bem pago. Na zona de excelência você vai ser já um profissional diferenciado. Então, o problema da zona de excelência é que você nunca vai dar um passo a mais. Você nunca vai estar naquela posição onde você e o que você faz se encaixam perfeitamente e você desempenha uma atividade no nível de genialidade, no nível fora da curva, no nível de padrão internacional. Porque você, sendo bom, o grande problema é isso. O que acontece quando você consegue ganhar um dinheiro em alguma coisa, seja um
um negócio, seja um pequeno negócio que você começou, seja um emprego que você conseguiu. O perigo disso tudo é que a gente começa a se preocupar prioritariamente em cuidar para desenvolver aquilo ali um pouco mais. Então, por exemplo, se você tem um negócio que ele começa a dar um pouquinho de dinheiro, aí te dá esperança. Aí você fala assim, putz, então isso aqui, ó, se eu botar um pouquinho mais de energia, vai melhorar um pouquinho mais e aí eu vou resolver meu problema. Se você tem um emprego mais ou menos, você fala, não, a única coisa que falta aqui é mais aquela promoção e aí meu problema vai estar resolvido. Então a zona de excelência ela te amarra, porque você tem reconhecimento, todo mundo fala para você, bom, você é bom, você é um cara que desempenha a sua função, você é um cara competente e tudo mais, e você fica preso ali, você se amarra ali e você nunca dá um passo a mais para a zona de genialidade, que é onde você estaria 100% aproveitado. Por quê? Porque você, na verdade, qual que é a grande sacada da zona de genialidade? Você desenvolve uma atividade de acordo com você. Então, é como se fosse uma autoexpressão. Por isso que eu falei do músico. O músico, quando ele está num estado de flow, né, que fala, que ele está ali e tal, um amigo meu, Márcio, contou uma história de um guitarrista que o cara, a família dele chegava para ele e falava, você não vai comer não? Aí o cara falava, bicho, esqueci. E o cara ficava 12 horas tocando guitarra o dia inteiro. Então, quando o cara ele está numa zona profunda ali é quase que uma fusão. É uma fusão entre ele e o que ele faz. É uma fusão entre o que ele é melhor, o talento dele e o que ele precisa fazer. Então, é muito raro você ter alguma atividade na zona de genialidade dentro de um lugar onde você está dentro de uma caixa. Você está limitado de todo lado, porque a zona de genialidade ela demanda um casamento perfeito entre você e a sua atividade. Você não consegue chegar lá na empresa e falar, ô chefe, o negócio é o seguinte, agora eu não vou fazer assim não, porque a minha qualidade e meu talento mais é isso aqui, então essa parte do meu serviço eu não vou fazer. Isso não funciona, porque na empresa você está dentro de uma caixa e você tem uma série de interfaces com outras áreas e com outras pessoas e com uma série de responsabilidades, você está dentro, você está limitado por uma série de coisas. Então, então, na zona de realidade, nunca vai acontecer de você ter essa liberdade, porque é uma coisa de dentro para fora, é uma autoexpressão. Então, essa é a grande sacada. E outra coisa, de todas essas, né, acho que não é segredo falar, que a zona de realidade é onde tem mais, a que é mais gratificante, a que tem mais realização. Né? Então, voltando lá naquele ponto, se a gente tiver, se eu começar um emprego que eu vou fazer um negocinho aqui para ganhar dinheiro e começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, esse é o problema, porque você nunca mais vai dar um passo além daquilo, você nunca mais vai estar num lugar de ser aproveitado 100%, usar plenamente todo o seu potencial. Então vamos passar para um outro tópico agora, que é o seguinte, a importância de descobrir suas paixões na vida. Então, para estar nessa zona de genialidade, a gente tem que ter uma clareza de o que a gente gosta. Para o guitarrista que fica 12 horas tocando guitarra o dia inteiro, para ele é muito claro o que ele gosta. Né? Então, a gente precisa explorar aquilo que a gente sente que é a nossa paixão. A gente precisa aprofundar. A vida não é só trabalho. Eu vejo essa paixão na vida como a base de tudo. Porque se você quiser fazer alguma coisa para ser relevante, você precisa estar partindo de um lugar onde você e o assunto que você estuda, e o assunto que você gosta, o assunto que você desempenha a atividade, tem um relacionamento muito forte, tem uma ligação muito forte. E eu acho até interessante assim, né, falar, parece que eu estou aqui tentando convencer alguém de buscar a sua paixão como se fosse uma coisa que eu fosse ganhar alguma coisa por isso. A vida da gente é o que a gente tem de mais importante, é o que a gente tem de mais relevante. A gente só consegue aproveitar a vida da gente se a gente estiver fazendo coisas legais, se a gente estiver fazendo coisas que a gente gosta. Então, buscar aprofundamento nas paixões, no que a gente curte, buscar conhecer mais, buscar entender mais, buscar ser melhor, buscar melhorar a atividade, buscar praticar em cima de uma coisa que a gente gosta, deveria ser a regra, não deveria ser a exceção, como eu estou falando aqui, para
para para ajudar as pessoas. Devia ser a coisa padrão que todo mundo estaria buscando, né? Isso seria o natural. Mas, por incrível que pareça, é exceção. É raro quando você pega uma pessoa que realmente abre mão de tudo e vai em direção a uma coisa que gosta e prioriza aquilo. Deveria ser o contrário. O normal de todo mundo para ter uma vida feliz é o quê? Priorizar suas paixões, priorizar o que você gosta, priorizar o que você tem interesse e aprofundar naquilo, se desenvolver naquilo e tentar ser bom naquilo, né? Só que tem um problema, né? É, Poderia ser muito simplista pensar assim, alguém poderia falar, porque tem um ligeiro problema que é o quê? Às vezes fazer isso, tirar esse tempo, igual eu falei do cara que foi lá morar na floresta e ficar lendo o livro que ele gostava durante 5 anos, isso entra em concorrência com o quê? Com ganhar dinheiro. E se a gente se amarra simplesmente a sobreviver, a gente nunca vai desempenhar o nosso maior potencial, né? Eu falei quando eu estudei yoga lá, a gente estuda os níveis de vibração. Existem níveis mais básicos e existem níveis mais elevados. O propósito, a paixão na vida, a realização, elas estão inclusive num chakra muito mais superior do que o primeiro chakra, que é o da sobrevivência, que é onde o dinheiro está. Então, por isso que eu acho importante, se a gente só sobreviver, a gente nunca vai dar um passo até no nível de consciência, porque faz parte da evolução da consciência buscar realização, buscar autoconhecimento, buscar viver a melhor vida que a gente pode viver. E por que faz sentido, além disso tudo, por que faz sentido buscar a paixão? Porque, como eu contei a história do cara lá que foi para a floresta e ficou 5 anos lendo os livros que ele curtia e se aprofundando, buscar a paixão, existe uma analogia interessante que é como se fosse a área de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa. Por quê? Porque quando você está buscando sua paixão, você não sabe o que aquilo vai dar. Você não tem garantia de nada. O departamento de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa é exatamente a mesma coisa. Eles estão ali desenvolvendo tecnologias, aí eles testam de um jeito, aí eles testam de outro, aí eles falam, e se a gente fizesse assim assado, utilizando dessa forma, o que vai dar? Aí eles podem seguir numa linha de raciocínio, perderem 3 anos aprofundando naquilo e chegar um belo dia e descobrir, deu tudo errado, e esse jeito aqui não funciona não, perdendo tempo, perdendo dinheiro e foi tudo desperdício. Funciona mais ou menos assim, essa história de aprofundar na paixão. Mas o que acontece também na empresa? Por mais que existam esses casos, também tem os casos onde aquilo que eles desenvolvem, chega uma hora que aquilo se revela como a melhor solução de todas e aquilo vai pagar a conta das empresas para os próximos 20 anos, para os próximos 10 anos. Então, olha só, se você pensar na paixão como o departamento de pesquisa e desenvolvimento da sua vida, é muito similar, porque você nunca vai ter uma certeza absoluta de, se eu fizer isso, daqui a 10 anos eu vou poder me tornar um profissional nessa área e aí eu vou dar palestra sobre isso, vou me desenvolver sobre aquilo. Você não tem certeza de nada, mas você está buscando o que você gosta. O ponto é, em algum momento, a gente precisa também ter fé que em algum momento as coisas vão se encaixar de certa forma, que você vai achar uma forma de monetizar aquilo e que não poderia ser nem pensada no início. E aí as coisas vão se encaixando e aí que a coisa começa a virar. Mas você precisa acreditar em você, primeiro, porque tudo que você tem é a sua vida. Então, se você não estiver fazendo uma coisa que você gosta com a sua vida, focando no seu desenvolvimento, focando no aprofundamento dentro dos assuntos que você mais gosta, se aquilo um dia virar em alguma coisa que você consiga monetizar, rentabilizar de alguma forma, show, foi o melhor dos cenários, lindo. Agora, se aquilo ali demorar para virar, você aproveitou a sua vida, ninguém sabe o dia que a gente vai morrer. Então, o melhor que você faz é aproveitar a sua vida da melhor forma. Então, por isso que é importante buscar a paixão o tempo inteiro e tentar aprofundar, tentar dar um próximo passo, tentar sempre se desenvolver no que você gosta. E
E do jeito que eu tô falando aqui, pode ter alguém que vai pensar assim, pô, mas aí muito bonito fazer do jeito que você está falando, mas eu também quero ganhar dinheiro na vida, eu quero ter coisas, eu quero ter apartamento, eu quero ter carro, eu quero viajar o mundo, eu quero isso, eu quero aquilo. E a boa notícia que eu tenho para você é que, na verdade, o seu propósito pode te dar muito dinheiro, sim, mas são estratégias diferentes. Porque o dinheiro que o seu propósito vai te dar, ele não é tão óbvio e ele não é no curto prazo. Como eu disse no departamento de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa, não está óbvio que horas que aquela pesquisa, que aquela nova tecnologia vai se tornar na melhor solução disponível no mercado. Mas em algum momento a chance é grande disso acontecer e por mais que não aconteça, você já ganhou de ter gasto aquele tempo na sua vida com algo que te realiza, com algo que você está feliz fazendo, que você está vivendo um agora contente, você está vivendo um agora do jeito que você pensa que que faz mais sentido para a sua vida. Então, o que mais que eu tenho aqui? Ah, tá. Então, são duas estratégias. Uma é você fazer o que dá dinheiro e a outra é você buscar o seu propósito para do seu propósito ser a base de gerar uma carreira que vai te dar dinheiro. Mas não existe essa certeza de como exatamente, nem quando. Mas essa estratégia, por mais que ela não seja a estratégia de mais curto prazo, ela é a estratégia que vai conseguir equilibrar dinheiro e realização no que você faz. Porque na primeira estratégia, o que pode acontecer? Você pode começar um negócio com alguma coisa que você sabe que vai dar o dinheiro, que vai te pagar as contas ali no primeiro momento, e você fica preso naquilo. Mas acontece que se você só prioriza o dinheiro, o seu risco, sabe qual que é? Você ir lá, fazer sucesso, ganhar dinheiro, mas você não vai ter realização. Aí vai ser uma vitória oca, vai ser como se fosse, quando a gente fala ganhou, mas não levou. Vai ser um negócio que você estava esperando aquele gostinho e não vem, porque esse gostinho ele está na realização, ele não está no dinheiro na conta. Então, a diferença dessas duas estratégias, ela é vital. Então, como que eu acho que dá para integrar propósito com dinheiro, com rentabilidade? Eu vejo o dinheiro como um prêmio por escolher alguma coisa para masterizar na vida. Então, olha só, se você teve a coragem suficiente de escolher alguma coisa para ser bom na vida, aprofundar naquilo, qual que vai ser a consequência? Naturalmente, você colocando muita energia naquilo, você vai desenvolver uma habilidade naquilo. Depois de muita prática, sua habilidade vai se traduzir em resultados. E depois de ter resultados naquilo, aquilo vai ter valor. Então, eu acho que dinheiro e valor é a mesma coisa. Então, se você pegar alguma coisa que você gosta, se aprofundar a ponto de ser bom naquilo e gerar valor para as outras pessoas, é isso que interessa. É por isso que eu acho que Deus fez tudo dessa forma tão diferente, né? Cada um gostando de uma coisa e cada um se aprofundando e se dedicando a uma coisa, para todo mundo se ajudar. E uma coisa que alguém tem de valor, a outra pessoa precisa, e uma coisa que essa pessoa tem, a outra precisa. Então, uma coisa vai se encaixando e o importante é gerar valor. Se você está gerando valor para alguém, você vai ser bem pago em algum momento. E eu acredito nisso. Então, parte dessa jornada é até ter um pouco de fé que isso vai se encaixar em algum momento. E por mais que não se encaixe, você vai ter vivido a melhor vida que você poderia ter vivido, porque você vai gastar bem o seu tempo. Você vai estar bem estabelecido. Você vai viver partindo de uma base de que você precisa ser feliz no que você faz, e aí, daquela forma ali, você vai viver uma vida significativa para você. Então, hoje em dia, as pessoas também têm muito receio de mas isso não dá dinheiro, aquilo não dá dinheiro, aquilo outro não dá dinheiro. Eu acho que os tempos que a gente vive está cada vez mudando mais. Eu acho que cada vez mais, principalmente com a internet nesses últimos 10 anos,
a gente vem vendo uma coisa muito diferente que a gente estava vendo até então. Antes a gente tinha toda uma visão muito tradicional de carreiras que, como eu falei na semana passada, aquela história do guia do estudante, né? Você tinha um cardápio de profissões que você poderia trilhar. Hoje em dia está muito diferente. Hoje em dia, cada pessoa pode oferecer na internet de uma forma aberta a quem tiver interesse conhecimento específico sobre alguma coisa, um know-how específico sobre alguma coisa. Pode contribuir sem precisar estar num lugar, estar numa caixinha dentro de uma empresa, dentro de algum contexto. Hoje em dia a gente é muito mais autônomo nessa questão de conseguir rentabilizar fontes diferentes, carreiras alternativas e muitas vezes as carreiras mais incríveis, elas não são as mais óbvias no começo, como a gente está acostumado, né? Ah, você é isso, então tá, então eu entro nisso e eu saio assim lá na frente. Hoje em dia é muito mais dinâmico, vai mudando muito mais essa questão de o que se torna uma carreira, o que não torna. A carreira, eu vejo que ela cada vez mais ela vai se imergindo com a história de vida da pessoa, e se aquilo em algum momento tem valor para alguém, aquilo se torna uma fonte de rentabilidade. Então não tem nada de errado em ganhar dinheiro, mas eu acredito que a estratégia de ganhar dinheiro partindo do propósito, ela faz muito mais sentido. Então, para fechar, eu queria dar uma dica para você que tem algum interesse em dar um próximo passo aí e quem sabe chegar um pouco mais próximo dessa vida, dessa visão de uma vida de realização, vivendo seu propósito, alinhado com seus valores e tudo mais. E a dica que eu daria se você quiser aprofundar mais nisso, pense no seguinte: qual o próximo passo que você pode dar para aprofundar na sua paixão? Se você já tem uma, né? Porque tem gente que nunca parou para pensar isso. Qual que é a minha paixão? O que eu vejo com potencial de me realizar? Qual que é o assunto? Qual que é o ramo de atividade? Qual que é a matéria? Qual que é a área de conhecimento que eu vejo que aquilo tem potencial para ser uma paixão, para eu me aprofundar? Então a dica que eu dou tenta dar um próximo passo. Qual seria o próximo passo para aprofundar na sua paixão na vida? Seja ela qual for, e seja esse passo qual for também. Ler um livro, fazer um curso, conversar com uma pessoa que você sabe que trabalha com aquilo e que você já conversou por alto com ela e você sabe que ela está vivendo aquilo mais ou menos dentro da área que você tem interesse e tudo mais. Então, qual é o próximo passo para você dar um passo a mais em direção à sua paixão? Porque com a paixão e com o propósito, eu acho que esses são os ingredientes básicos na nossa vida que, além de poder gerar muito valor para a gente, pode gerar muito valor para os outros, e muito valor para os outros é igual a dinheiro. Então, com essa estratégia, eu acho que você pode ter muito mais realização do que com a primeira. E igual falando na propaganda do cartão de crédito, né, do Mastercard, tem coisas na vida que dinheiro não compra. Então eu acho que realização é uma delas. Beleza? Esse foi o assunto da live de hoje. Então é isso aí, pessoal. Beleza? Obrigado para quem conectou. E um abraço e até a próxima semana. Valeu, até mais.